Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estar com os irmãos e podermos compartilhar a palavra de Deus. Peço que os amados podem tomar os assentos. Nós vamos, talvez, obrigado. Nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto de hoje e falarmos um pouco sobre a importância do Salmo de número 73 e o Salmo de número 77. Desde o Salmo de número 73 até o Salmo de número 83 são composições de Asaf. Este servo do Senhor se encontrava em algumas crises existenciais e ele expõe diante de Deus em forma de adoração as suas angústias. É um dos detalhes que me chama bastante atenção nos Salmos, é que os Salmos, além de poesias, cânticos, hinos de adoração a Deus, eles são verdadeiras orações. Orações que fogem do campo da hipocrisia. Fogem do campo da hipocrisia pelo fato dos salmistas expressarem diante de Deus exatamente aquilo que eles estavam vivenciando. É por isso que o primeiro tópico nós vamos observar o conflito existencial de Asaf. Tenho certeza que cada um de nós estamos rodeados de conflitos, certo? E na maioria das vezes nós guardamos essas questões para nós, sendo que em toda a Bíblia os homens de Deus que passaram por alguns conflitos existenciais expressaram diante de Deus a necessidade de uma restauração para que eles tivessem uma confiança a mais em Deus, não pela questão de Deus não trazer para eles a confiança necessária, mas o pecado os impossibilitava de acreditar piamente em Deus e de confiar plenamente na poderosa mão do Senhor. Então nós percebemos que estas orações expressam a verdade do indivíduo, a verdade que ele estava vivendo naquele momento. É diferente dos dias atuais, porque nós encobrimos a nossa realidade quando oramos ao Senhor. Nós estamos cansados de ouvirmos orações polidas, com palavras bonitas, que encantam os homens, mas Deus sabe que estão sendo hipócritas quando oram dessa forma. E na maioria das vezes essas orações não são ouvidas por Deus, porque elas não têm verdade no seu real sentido. E é interessante que os salmistas, eles expressavam de fato aquilo que estavam vivendo em oração. E o fato destas orações, destas poesias, destes cânticos estarem registrados na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela expressa para nós a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Se os salmistas, em suas orações, tiveram sinceridade, derramaram o seu coração diante do Senhor, apresentando de fato aquilo que eles estavam vivendo, Deus também requer isto de nós, que nós não sejamos hipócritas diante de Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Nós podemos iludir os homens falando coisas bonitas, mas Deus de maneira nenhuma. Eu acredito que a primeira barreira que o crente salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo deve vencer a hipocrisia. A hipocrisia leva-nos a nos tornarmos meros religiosos. Foi isso que Jesus confrontou os fariseus. Não é que o farisaísmo, dentro de uma perspectiva cristã, fosse ruim, porque ser fariseu é ser separado, e nós entendemos que separação é santidade, é nos abstermos de coisas imundas,
coisas que não agradam a Deus e nos reservarmos para o Senhor. Mas o que levou estes homens aqui a serem hipócritas foi justamente o fato de expressarem diante dos homens uma realidade que não existia dentro do seu interior. É por isso que Jesus, quando se referiu aos fariseus, ele disse: eles são sepulcros caiados, são belos por fora, mas por dentro estão podres. É dessa maneira que muitos têm vivido, que muitos têm se comportado, e Deus rejeita a oração destas pessoas. Mas o salmista começa expressando uma verdade sobre Deus. No ponto de número 1, nós vamos observar que ele ressalta o Salmo de número 73 e o verso de número 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele apresenta a bondade de Deus como sendo um dos atributos comunicáveis do Senhor. Existem pessoas boas porque um Deus bom as criou. E o fato é que a bondade está presente no coração do salvo e também está presente no coração do ímpio. Eu já me deparei com situações de pessoas ímpias terem mais bondade no coração, e isso não as torna salvas, do que muitos crentes que estão na igreja. Então o salmista expressa a bondade de Deus, mas mesmo conhecendo a bondade de Deus, ele está fadado ao fracasso, como todos nós. Se nós perguntarmos para qualquer irmão aqui no culto, na live, eu tenho certeza e tenho plena convicção que eles vão afirmar categoricamente que Deus é bom. Aleluia. Mas muitos de nós questionamos a bondade de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Eu já ouvi pessoas dizerem assim: se Deus é bom, por que existem tantas guerras? Se Deus é bom, por que tanta crise? Se Deus é bom, por que epidemia? Se Deus é bom, por que as pessoas matam umas às outras? Se Deus é bom, por que estupros e tantas outras coisas? Deus está no controle de tudo e a sua bondade, ela está sendo exercida de fato? E o fato de Deus ser bom não significa que o homem no pecado deva ser bom como ele é. E o pecado torna o homem mau, porque o pecado é mau, leva-nos à destruição e tantas outras coisas. Mas é importante ressaltarmos que em nossas vidas deve estar presente esse ponto: a bondade de Deus para com os limpos de coração. O comentarista diz: a primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Ele inicia e finaliza o salmo com declarações de fé. Salmo 73 e o verso 28, ele diz: guia-me, guiar-me-ás com o teu conselho, depois me receberás em glória. Após expor diante de Deus tudo o que estava vivendo, ele chega a uma conclusão, pelo menos no Salmo de número 73, de que a verdade é que Deus é quem nos aconselha e a nossa confiança deve estar no Senhor. Por isso que ele diz: verdadeiramente bom é Deus. Existem muitas coisas boas, mas bom de fato é Deus. Nenhum dos prazeres desse mundo se compara à bondade de Deus sobre as nossas vidas. E essa bondade é expressa de forma mais expansiva quando Deus envia Cristo para morrer por nós. Não existe maior ato de bondade do que alguém dar o seu filho para morrer pelo miserável pecador que está condenado ao inferno. Isso revela a bondade de Deus, vinculada com o seu amor. Foi o que Paulo expressou em Romanos, capítulo 5 e o versículo 8, referência que está aí na nossa lição. Deus prova o seu amor para conosco, entregando Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja,
ainda quando nós estávamos distantes de Deus, nós éramos inimigos de Deus e nós afrontávamos a Deus com os nossos pecados, Deus é tão bom que oferece um sacrifício para a remissão dos nossos pecados e para nos reconciliar com Ele. Foi isso que Ele fez em Cristo. Mas, indo para o subtópico de número 2, está escrito assim: resistindo à tentação. Porque o fato de nós sabermos que Deus é bom não nos isenta de sermos tentados, como foi o caso de Asaf. Veja o que diz o comentarista. Após refletirmos sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E aí nós podemos questionar assim: como pode alguém saber que Deus é bom e abandonar os seus caminhos? É possível, há possibilidade que isso aconteça. Isso acontece quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor e passamos a olhar aquilo que não provém de Deus. E são coisas atrativas que o salmista vai olhar e ele as deseja. E por ele as desejar, ele diz que os seus pés quase se desviaram. Foi por um fio de cabelo que ele não foi a uma queda e iria prejudicar toda a sua vida. Mas é interessante, queridos irmãos, que a tentação ela está presente. Tentação é o ato de induzir alguém ao erro, conduzir alguém a fazer aquilo que não é lícito. E quando se trata de reino de Deus, tudo aquilo que foge do parâmetro bíblico e daquilo que Deus exige de nós, do nosso comportamento, da nossa vida cristã, nós estamos tentados a fazer, e quando fazemos, nós fracassamos na nossa caminhada. E o fato é que todos os dias nós somos tentados, de alguma forma, né? Alguma área específica das nossas vidas, há tentações, e conselho bíblico é aquele que Tiago registrou no capítulo de número 4 da sua epístola: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a tentação sempre esteve presente desde o princípio. Perceba que algumas pessoas chegam a afirmar que o ambiente torna propício à queda, mas quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que não é o ambiente, mas sim a pessoa que está no ambiente. Porque Adão e Eva estavam no paraíso, lugar perfeito, da plena comunhão com Deus. E quando a serpente tentou a mulher induziu o homem, a humanidade foi levada à queda dentro de um jardim, dentro do lugar da perfeição. Aí o apóstolo Paulo diz que Cristo é o segundo Adão. E em Mateus capítulo 4, Jesus está no deserto. Deserto significa morada de serpente. Jesus estava na casa do inimigo. Ele foi tentado pelo diabo e ele resistiu à tentação, de modo que Jesus não foi fadado à queda como foi o primeiro Adão. Então o ambiente não torna mais favorável a nossa queda. O que torna mais favorável a nossa queda é a intenção que está por trás do nosso coração. Quando eu estou determinado a fazer algo, eu posso estar na igreja, eu posso estar na rua, eu posso estar na minha cidade, em outro estado, ou até mesmo em outro país. Se o meu coração estiver propício para aquele pecado, com certeza eu irei pecar. Tem pessoas que dizem assim: eu vou mudar de cidade para ver se eu peco menos, eu vou mudar de igreja para ver se eu peco menos. Aonde você for, a tentação ela vai lhe perseguir, e nós devemos resistir a esse mal. Nós devemos resistir a esse mal. Ele foi tentado a cobiçar a vida dos ímpios. Ele foi tentado a querer viver algo que não era para ele viver. E consequentemente, a tentação ela conduz
ao pecado. E o pecado que o salmista comete, ele expressa no versículo de número 3. O comentarista diz assim: o salmista declara que foi tomado por inveja. Queridos irmãos, perceba esse detalhe. Inveja é um pecado gravíssimo. O invejoso é uma praga. Isso para os ímpios é normal. Ímpios terem inveja é normal. Agora, um crente invejoso é anormal. Foge da normalidade alguém que confessa a fé em Cristo ser invejoso. Outra vez eu disse e repito: o invejoso, ele não quer o carro como o seu. Ele não quer uma esposa, um esposo como a sua, como o seu. Ele não quer uma casa como a sua, ele quer a sua casa, ele quer a sua esposa, ele quer o seu carro. Existem pessoas que são tão invejosas que eles pagam para terem aquilo que te pertence. Eu tenho um amigo e ele comprou um relógio, bem legal, e ele gostou muito do relógio. Foi barato, mas ele gostou. E outra pessoa invejosa, crente, pasmem, chegou diante dele e disse: eu quero o seu relógio. Ele disse: não, mas foi R$150. Ele disse: eu pago 200, mas eu quero o seu relógio. Então perceba que a inveja nos leva a um nível imundo de que nós queremos de qualquer forma aquilo que é dos outros. Porque o camarada poderia muito bem negociar e comprar 2 relógios com R$200, mas ele queria o relógio do irmão. O seu relógio me chamou a atenção. Eu quero o seu relógio, eu estou disposto a pagar um preço muito mais alto do que o comercial para ter aquilo que é seu. Então, esse sentimento estava dentro do coração de Asaf, crente. O sentimento de querer algo que não era dele, ele queria a vida dos ímpios. O ímpio vive bem, come bem, dorme bem, até morrer bem. Ele diz que o ímpio morre. Até da morte dos ímpios ele estava tendo inveja. Porque enquanto homens de Deus eram lançados dentro de cisternas, eram cortados ao meio, eram decapitados, sofriam perseguições, os ímpios desfrutavam de uma morte legal, eram louvados pelos grandes, pelos poderes da época. E o que acontece com o servo de Deus? De que maneira o servo de Deus chega à sepultura? Não é? Então, basicamente, ele chegou a esse nível. O comentarista diz assim: Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas, a saúde dos ímpios, olhou para o fato de que os ímpios não sofrerem em sua morte, de eles esboçarem uma aparente alegria, e deixou seu coração ser tomado pela inveja. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, não responda para mim, mas quantas vezes nós, crentes, não nos pegamos observando a vida do ímpio? Quantas vezes? E é interessante que os irmãos sabem o que eu estou falando. Não sei, eu já passei por isso. Eu não sei os irmãos, eu não sei se eu pego mais que os irmãos, mas eu já passei por isso. Deus, nós somos crentes, nós estamos na tua presença, nós vivemos para o Senhor, e o macumbeiro do outro lado da rua tem mais benefícios do que nós. Como pode? Por que isso acontece? Se nós não tivermos cuidado, Asaf quase se desviou. Isso pode acontecer conosco, quase nos desviarmos. Mas se nós nos imergirmos
nestes pensamentos, nestas observações, nestas tentações, nós corremos o grande risco de nos desviarmos totalmente. Dizermos que não vale a pena servir a Deus. Porque muitos precisam aprender o que está no tópico de número 2, vencendo o sentimento de inveja. Veja que o comentarista diz assim: ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questionou o valor da santidade e da purificação. Salmo de número 73, verso 13. Veja o que ele diz: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Asaf olha para a prosperidade dos ímpios e diz assim: é em vão ser santo, é em vão cumprir todos esses mandamentos, essas ordenanças divinas. É em vão. Eu tenho purificado a minha vida, eu tenho vivido em santidade diante de Deus, e aí vem o ímpio que vive na prostituição, que vive no pecado, próspero, dinheiro, carro, casa, filhos com saúde, e dentro da minha casa está um transtorno. Isso é sério, irmãos, porque está presente do lado da sua casa essa realidade. A maioria das vezes, as pessoas são levadas por esse pensamento de que a santidade é uma moeda de troca. E isso é mentira. Não é porque você se purifica, se santifica e vive uma vida reta diante de Deus, que Deus é obrigado a dar tudo aquilo que você quer. Eu sempre digo e repito: prosperidade financeira requer esforço, estudo e equilíbrio. As pessoas querem conquistar, querem obter bens, mas vivem sentado em casa sem fazer absolutamente nada. Enquanto você está sentado, dormindo, assistindo televisão, o ímpio está trabalhando, está investindo, está criando, está se projetando, está estudando. Então isso faz com que ele possua tantos bens. E se você quer possuir bens materiais, isso aqui falando de prosperidade financeira, projete sua vida, estude, se dedique, e aí você vai ser próspero financeiramente. Agora, a prosperidade que nós temos, o ímpio não tem, porque a prosperidade cristã está vinculada à santidade. Sabe o que é santidade? Para muitos de nós, santidade é apenas ser separado. Só que santidade é muito mais do que separação. Santidade significa a plena satisfação em Deus. Eu sou tão satisfeito em Deus que nada desse mundo atrai a minha atenção. Eu sou tão satisfeito em Deus que os prazeres desse mundo não chamam minha atenção. Isso é santidade. Isso aqui é prosperidade de verdade. É você ser satisfeito em Deus plenamente. Então é disso que nós precisamos esquecer, essa ideia de que santidade, vida cristã, é uma moeda de troca, e quanto mais fiel o crente, mais Deus prospera. Isso é mentira. Nós sabemos que tem muito crente desequilibrado, que não tem uma vida íntegra diante de Deus, próspero. E crentes que temem a Deus, que oram a Deus, que vivem uma vida de santidade, desprovidos de bens materiais. Isso não torna o crente meia tigela mais salvo do que aquele que é desprovido de bens materiais. Então nós precisamos vencer esse sentimento. De que forma nós vamos vencer esse sentimento? E aqui no subtópico de número 2.1, o comentarista diz assim: entrou no santuário. Aí ele diz assim: as observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, riquezas,
favores deste mundo, como resultado de procurar agradá-lo. Mas no início aí ele diz assim: o salmista estava perturbado até que entrou no santuário. A importância de nós estarmos congregando. E nesse tempo, essa crise toda aí, eu cheguei à seguinte conclusão: que muitas pessoas que já queriam abandonar a igreja aproveitaram o momento. Tinha muita gente que já queria abandonar a igreja, não suportava mais e vinha só para cumprir a tabela religiosa. Não sente um pingo de saudade de estar reunido no santuário adorando a Deus. Para eles é férias prolongadas, não é? E por isso que Deus pesa a mão sobre muitos crentes, porque eles não amam estar no santuário. Outros já abraçaram a tese dos desigrejados. Eu vi crentes dizerem assim: os desigrejados têm razão, não precisamos do templo. Aí, como vencer a inveja? O salmista estava tomado por esse sentimento até que ele entrou no santuário. A importância de congregarmos, a importância de estarmos no templo. Culto online não é a mesma coisa do que o culto aqui no templo, sim ou não? Você está assistindo o culto online, aí vai na geladeira, pega uma Coca-Cola, vai no armário, pega um biscoito. Você faz isso aqui no templo? Porque em casa você tem liberdade para fazer o que você quiser. Aqui nós deveríamos ter essa reverência em qualquer culto, ou âmbito de culto, esfera de culto. Mas no templo, o templo é um lugar reservado para adoração a Deus. Aleluia. No templo Deus se manifesta. No templo nós somos orientados. No templo nós entramos em momento de constrição diante de Deus pelos nossos pecados, quando a palavra de Deus apunhala os nossos corações. No templo nós temos mestres, no templo nós temos pastores, no templo nós temos pessoas para nos orientar. Fora do templo e sem o templo, nós somos ovelhas desgarradas e sem pastores, sem destino certo. Então, quando ele entra no templo, ele começa a observar as coisas de Deus, e ele volta. Ele volta de que maneira? Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, um amuleto ou um serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus. Ele é o eu sou. Porque quando nós entramos no templo, nós temos um momento, eu sei que devido aos avanços tecnológicos, muita coisa chama a nossa atenção. Às vezes a gente está no culto e ao mesmo tempo está no Instagram, está no Facebook, está no WhatsApp. É ou não é? Acontece. Então rouba o nosso culto, essas coisas. Mas não há nada melhor do que sermos confrontados pela palavra aqui no templo. Aqui no templo, no santuário. E Deus revela para nós a sua vontade por intermédio da sua palavra. E eu tenho plena convicção de que quem entra no santuário, ouve a palavra de Deus e presta um culto em adoração a Deus, quem vem para receber, repito, quem vem para receber, esse povo do recebe, vem para o culto receber, porque culto era para ofertar a Deus. O povo agora quer vir para Deus ofertar para a gente. Então esse povo, quando não recebe a profetada que queria, a palavra de elogio, olha ali fulano de tal, a importância aí da sociedade, se não fizer isso com ele, ele sai do culto doente. Quem vem para ofertar um culto a Deus, eu duvido que saia do santuário da mesma forma que entrou. É impossível. Então aconteceu isso com Asaf. Aí o subtópico de número 2 diz assim: permitiu ser restaurado por Deus. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim era preciso reavivar a fé.
Era preciso renovar a aliança, tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, a exemplo de Davi, seja porque, ao enfrentar os desafios, experimentaram fraqueza e desânimo, como Elias. Então, isso acontece conosco, mas já aconteceu com grandes homens de Deus. E o que eu acho lindo da Bíblia, queridos irmãos, é justamente essa questão, é que a Bíblia não endeusa o homem. A Bíblia não endeusa o homem. Então, momentos de necessidade de restauração aconteceu com grandes homens de Deus. Elias, que fazia chover, que fazia fogo descer do céu, temeu Jezabel, se escondeu numa caverna e disse: Senhor, acabaram todos os teus profetas e eu estou aqui reservado, porque vai que o Senhor precisa de mim. Elias estava com medo, fugindo da afronta da perigosa Jezabel. E aí Deus tira Elias da caverna e manda ele continuar o seu ministério. Davi, quando peca, é outra coisa muito interessante que eu disse no início, repito para os irmãos. Veja como a oração deles era sincera diante de Deus. Quando Davi adultera, Davi não chega diante de Deus dizendo assim: Deus, você sabe que eu pequei, né? Me perdoa aí, Jeová. Ele expressa a realidade do seu coração. Eu pequei contra ti, lava-me e ficarei purificado. Não retires de mim o teu espírito. Eu necessito da tua presença. A realidade da sua vida foi expressa diante de Deus sem hipocrisia. Deus perdoou o adultério de Davi, não o isentou das consequências do seu pecado, mas perdoou. Então nós precisamos ser restaurados por Deus quando chegamos a esse ponto da nossa vida. O terceiro subtópico diz assim: a prosperidade dos ímpios é temporária. Somente depois de entrar no templo ele percebe que tudo aquilo que os ímpios estão vivendo é temporário. Veja, os valores do mundo são temporários, as riquezas do mundo são temporárias. A única coisa que é eterna é os valores do reino, é o tesouro do reino, é a glória do reino. É por isso que o versículo de número 24, ele diz: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. O final dos ímpios é o inferno. O final do crente é a glória eterna de Deus que nos aguarda, e o reino de Cristo para todo sempre. Vida mesmo, vida. Você pode ser um bilionário, trilionário, pode ser rico demais. Nada disso, queridos irmãos, se compara ao que nós iremos viver no estado eterno. Nada disso se compara. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus vai se tabernacular com os homens. A mesma liberdade, o mesmo acesso que Adão tinha a Deus no Éden, nós iremos ter no estado eterno. É isso que nos aguarda. É uma glória que, se nós partirmos para o campo da lógica, é inaceitável. A nossa mente limitada não consegue discernir a amplitude do reino de Deus. Queridos irmãos, aquilo que nos espera, aquilo que nos aguarda, o olho não viu, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem. Deus tem algo reservado para nós. Deus tem. No finalzinho ele diz assim, comentarista:
A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus, e caíram em ruínas, como por exemplo o rei Nabucodonosor. Constrói a Babilônia, aquele reino imenso, e diz assim: esta é a Babilônia que eu fiz para a minha própria glória. Deus vai lá e põe Nabucodonosor para ir pastar com os animais. Então o fim dos ímpios sempre será trágico, mas o final da vida cristã é glorioso. Terceiro tópico: clamando em meio à angústia. O Salmo de número 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Subtópico de número 1, ele diz assim: grito do aflito. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Verso 1. Asaf relata o seu estado de angústia. Verso 2. E a ação de buscar o Senhor. Aí surge o seguinte questionamento: quem nunca passou por angústia? Quem nunca passou por angústia? Próprio Cristo, eu vou dar um exemplo, um único exemplo, mas o maior de todos. O próprio Cristo passou por um momento de angústia, sendo ele 100% Deus e 100% homem, lá no Getsemane. Orando, ele disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. A angústia de Cristo foi tão grande que ele chegou a suar gotas de sangue. Um fenômeno que a medicina diz que é quase impossível que aconteça, mas pode acontecer, e aconteceu com Cristo. Chegou a um nível tão tenso de angústia, que ele transpirou gotas de sangue. Eu acredito que nenhum de nós chegou a esse ponto, por mais que tenhamos nos angustiados. Mas de que forma Cristo venceu a angústia? Orando e se submetendo à vontade do Pai. Quando ele disse: se possível, passa de mim este cálice, ele não estava falando das chicotadas, do azorrague, dos socos que iria levar dos soldados, dos pregos, da áspera madeira da cruz, do caminho da via dolorosa. Não. Ele estava falando do cálice da ira de Deus que seria derramada sobre ele. Mas em oração, a Bíblia diz que os anjos do Senhor confortaram a Cristo. Eu ouvi um pregador durante muito tempo pregando uma mentira nos púlpitos, dizendo que nem Deus e o diabo não podiam intervir na decisão de Cristo. E o fato é que o próprio texto bíblico diz que os anjos confortaram a Cristo, porque no momento de angústia, queridos irmãos, Deus vai nos confortar. Deus vai nos confortar. Deus sempre vai enviar alguém com uma palavra de conforto para as nossas vidas. Os sintomas da aflição. Subtópico de número 2, concluindo a nossa lição. O Salmo 77 relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Primeiro, não querer ser consolado. Você percebeu que existem pessoas que estão em momentos difíceis e elas não querem ajuda? Elas não querem uma palavra de apoio. Existem pessoas assim. Segundo, a ausência de palavras. Estava tão angustiado que não sabia o que falar diante de Deus. E para nós, qual é o conselho? Quando não temos palavras. Quando não temos palavras, resta-nos chorar. Chorar. E como diz um hino, né? Uma lágrima para Deus é uma frase, né? Não é isso? Então, chore diante de Deus quando não tiver palavras, mas não saia sem receber o conforto do Altíssimo. Terceiro, sentindo-se rejeitado por Deus. E talvez, queridos irmãos, essa seja
a pior questão que ele viveu: se sentir rejeitado por Deus. Quando nós abraçamos o pecado, quando nós amamos tanto o pecado, nós temos esse sentimento de que Deus nos rejeitou. Só que esse é o objetivo do diabo e esse é o objetivo do pecado: é achar que não há perdão, é achar que não há possibilidade de restauração. Mas o Senhor nunca perde um daqueles que Ele escolheu. Terceiro, restabelecendo a fé. Eu vou ler apenas o finalzinho aí do parágrafo, que diz assim: enquanto os seus questionamentos girarem em torno de si, a angústia aprofundou-se. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a fé foi restabelecida. Então, concluindo nossa lição, queridos irmãos, em momentos de questionamentos, de angústias, de sentimentos pecaminosos, nós devemos nos voltar para Deus, olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, crendo que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, e para Ele, por Ele, são todas as coisas para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.